No livro de Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 7, um texto que tem um alerta muito importante para as nossas vidas, para a vida de todo aquele que crê no Senhor, não para aquele que não crê, porque se não há uma relação de obediência entre o homem, um determinado homem e Deus, esse alerta, ele existe, porém, não é eficaz ou não é pertinente ainda a vida de quem não estabeleceu na sua própria vida uma relação pessoal com Deus, de servir, né, de obedecer, de andar junto, de amar, né, de colaborar. E a palavra do Senhor, então, aqui nesse texto, tem um alerta, mais diretamente ao crente que resolveu na sua vida estabelecer uma relação pessoal íntima com o Senhor e compartilhar da vida, né, da sua própria vida, com a vontade do Senhor. Ou seja, o crente que, num dado momento, percebeu que os frutos que ele produz através das suas próprias escolhas, os seus próprios pensamentos humanos, não, na realidade, lhe será suficiente nunca para produzir frutos espirituais. Então ele resolveu interagir com Deus, resolveu conhecer a mente de Cristo, resolveu consagrar-se, entregar-se ao Senhor, foi convidado pelo Espírito, ofereceu-se como um sacrifício obediente, e agora estabelece então na sua vida uma relação de intimidade. Senhor, uma intimidade que leva, entre outras coisas, a sempre se fazer uma pergunta: Deus, o que queres que eu faça? Amém? O que queres que eu realize? Ou seja, deixar sempre muito claro para Deus que a nossa própria vontade, ela existe. Amém? Nós somos seres capazes de ter vontades. Amém? Você não tem vontade? Amém? Glória a Deus, eu também tenho as minhas vontades. Porém, essa relação que foi estabelecida em nossas vidas através do Espírito, nos permite dizer: Senhor, a minha vontade é essa, mas qual é a tua vontade? E a partir então dessa descoberta, qual é a vontade do Senhor, se diferente da minha, então eu vou buscar realizar essa vontade de Deus. Amém? Então esse é o tipo de relação que Deus estabelece, esse é o tipo, né, de relação que Deus quer ter com cada um de nós. E ela tem muito a ver com o processo de colheita nas nossas vidas. Por quê? Porque, fundamentalmente, amados, nós sempre colheremos aquilo que plantamos. E escolhas, queridos, são exatamente o tipo de semente que nós vamos usar no nosso dia a dia para determinar uma colheita futura. Porque, primeiro, em se tratando de colheita, a colheita estará sempre no futuro. A colheita, ou pelo menos ela começa, né, com um planejamento em algo que se cria, né, como projeto, como vontade, como sonho, é o que se estabelece para o amanhã. Então, eu começo uma boa colheita, né, com as sementes que eu lanço hoje na terra. E isso, a gente vem ensinando isso há muito tempo para a igreja, e é algo que tem que estar sempre sendo reciclado. Por quê? Porque é um tipo de aprendizado, amados, que às vezes pode cair no esquecimento. Ele pode, com o tempo, né, perder a sua força. Nós podemos perder a nossa convicção e nos esquecermos de que nós seremos responsáveis, absolutamente responsáveis, por tudo aquilo que nós semeamos. É nossa responsabilidade. Em uma situação ou outra, alguém poderá vir e semear uma semente na minha vida. Mas, amados, 99,% das sementes que lançamos na nossa terra são as sementes lançadas com as nossas próprias mãos. São as sementes que nós escolhemos. Então, amados, o que eu lanço hoje na terra, em termos de argumento, de palavra, de escolha, de pensamento, gerará para mim uma colheita, isso é certo. E se a colheita ela é amanhã, se a colheita tem a ver com o futuro e a semeadura tem a ver com o presente, então, amados, eu não sei se é mais importante a colheita ou a semeadura. O que você acha? O que é mais importante? A semeadura, ou lançar a semente, ou colher em si? Porque, a semeadura, não é? Porque sem semear não há colheita. E, dependendo da semente, se boa ou ruim, eu colherei efetivamente aquilo que eu plantei. Então, sem dúvida nenhuma, que semear é muito mais importante que colher. Porém, amados, estamos numa semana que falaremos do princípio da colheita. Por quê?
Porque o mesmo presente que me possibilita lançar novas sementes na terra é também, simultaneamente, o tempo que eu estou colhendo os frutos, os resultados de sementes que eu lancei anteriormente na minha vida. Mas existe um alerta, existe um princípio que precisa ser estabelecido na nossa vida, tanto para o presente, que me permite plantar e colher o que plantei no passado, como também para o futuro, que me permitirá colher os frutos daquilo que eu estou semeando agora. Este alerta, amados, vai, na realidade, ter uma importância fundamental para o tipo de colheita que eu terei, para o tipo de semeadura que eu realizarei. Vamos ler, então, Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 7, diz: não vos, o quê? Enganeis. Então, esse é o alerta. De Deus, o quê? Não se zomba. Vamos ler de novo? Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também. Então, amado, não há nada nos céus e na terra que mude esse princípio espiritual, que também, naturalmente, que também é natural, né? Porque é o mesmo princípio, né, da agricultura, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, isso ele vai ceifar. Quer dizer, é um princípio estabelecido na natureza e é um princípio estabelecido no mundo espiritual. E a palavra vem com um alerta tremendo: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Por que esse alerta? Porque poderá ser, queridos, que muitos de nós hoje, na nossa atualidade, na nossa realidade, estejamos querendo colher frutos diferentes das sementes que lançamos na terra. E aí oramos a Deus, clamamos a Deus, jejuamos, buscamos de forma piedosa, convicta, né, nos envolvemos com Deus de uma forma tão tremenda, porque estabelecemos no nosso coração um desejo de obter algo, de colher algo. Mas nos esquecemos que num tempo remoto, num tempo passado, talvez distante, ou não tão distante assim, eu não semeei, eu não lancei na minha terra a semente daquele fruto que agora eu estou querendo colher. Então, de repente, eu estou querendo hoje colher uma semente de paz. Eu estou querendo, né, usando um exemplo do cotidiano, a minha casa está vivendo um tempo de muita guerra. Há um clima de guerra. As pessoas não se entendem, as pessoas elas não se compreendem, elas não estão ali desejosas ou inclinadas a perdoar, os punhos estão cerrados, os dedos em riste. É um momento, isso qualquer um pode viver, é um cotidiano. Eu, você, qualquer um de nós podemos viver um momento como esse. Mas agora eu clamo a Deus por paz, agora eu clamo a Deus, né, por serenidade. Agora eu quero colher nos meus filhos, na minha esposa, um tipo de comportamento ideal que hoje eu desejo, mas é importante para mim, eu preciso disso. É um momento que eu estou vivendo um momento profissional difícil, ou é uma situação de enfermidade, então eu preciso de paz na minha casa. Mas eu não lancei, tempos atrás, sementes de paz para agora querer colher. Então eu vou a Deus, que é um Deus de milagre, que é um Deus que muda, que chama a existência o que não existe. Amém. Glória a Deus. E nós vamos buscar. Afinal de contas, eu não cumpri a minha parte. Mas, amados, dependendo da forma como eu exija isso de Deus, dependendo como eu chegue diante de Deus, clamando por esta paz, eu posso estar, na realidade, zombando de Deus. E a Bíblia está dizendo assim, ó, cuidado, de Deus ninguém zomba. Por quê? Porque poderá ser que a intenção do meu coração seja simplesmente comer algo de que eu não plantei. E isso, amados, não soará de forma correta aos ouvidos do nosso Deus. Uma coisa é entender que eu não semeei, uma coisa é entender que eu, no passado, não lancei na terra a semente da qual agora eu quero comê-la, o fruto. E agora, então, coração quebrantado, contrito, arrependido, e estabelecendo no meu coração um conserto diante de Deus e dos homens de que eu vou mudar, então isso talvez mude a ideia, a vontade, o agir de Deus, e Ele então nos dará uma outra colheita, diferente daquela humana que agora está ali, com seus frutos verdejantes, está lá,
que é a confusão, que é a discórdia, que são as brigas, que são aí as faltas de entendimento, enfim. Apesar daquela porção de terra que agora está frutífera e gerando seus frutos, que talvez Deus poderá até gerar um socorro, mas não significa que Deus fará sumir essa terra, esses frutos, e nos dar um outro fruto diferente daquele que nós semeamos, ainda que tenha havido arrependimento. Você está entendendo? Então, amados, frutos na terra são frutos gerados por sementes lançadas por nós. Então, qual é a alternativa? Amados, comer destes frutos até o fim. Sabe, amados, assumir diante de Deus aquela condição e dizer: Senhor, eu plantei isso, então agora eu vou pagar até o último ceitio. Agora eu vou, Senhor, levar até o fim esse momento. Senhor, me dá força, Senhor, me orienta, Senhor, me capacita. Agora eu vou orar, agora eu vou buscar mais a Deus, agora eu vou ler mais a Bíblia, agora eu vou mais aos cultos, agora eu vou me envolver mais com as coisas de Deus, para receber de Deus a capacidade de acabar com aquele celeiro, de acabar com aqueles frutos que agora, amados, estão ali, e que precisam acabar, mas não de uma forma sobrenatural, instantânea, porque Deus é justo, queridos, Deus é amor, Deus é paz, Deus é misericórdia, mas Deus também é justo. Amém? O que Deus pode fazer neste caso, e sempre fará, é nos dar um jardim, nos dar um campo com frutos diferentes daqueles, que agora nos ajudarão a passar por esse tempo de tribulação, mas colher até o último fruto. Para o quê? Para que agora eu possa, então, nesta terra livre agora, eu possa, então, replantar. Mas agora, replantar, queridos, os frutos que eu sei, que amanhã me garantirão esse fruto que agora eu não tenho para comer. Amém? Você está entendendo? Então, cuidado, não vos enganeis. De Deus, a palavra do Senhor é expressa, é clara. De Deus não se zomba. Então, Senhor, eu lamento, eu estou triste com o Senhor. Senhor, eu estou arrasado, eu trabalho na tua igreja, eu faço a obra, mas, Senhor, estes frutos que estão hoje brotando na minha vida, seja ela no âmbito profissional, familiar, não importa. Senhor, estes frutos hoje, eles estão amargos. Senhor, não é justo. Senhor, que amor é este? O Senhor, amados, neste momento, está se sentindo zombado. Neste momento, por este crente, o Senhor, através deste coração agora, o Senhor não se agrada, porque soa diante do Senhor uma transferência de responsabilidade, amados, que não é boa. E nós, muitas vezes, porque, de repente, perdemos um pouco dessa consciência do temor a Deus, nós transferimos a responsabilidade para Deus, de atos ou de frutos, de colheitas, que na realidade, amados, não dependeram de Deus, dependeram única e exclusivamente dos nossos atos, das nossas próprias escolhas, como também está errado tentar transferir a culpa de frutos amargos, de frutos não desejados, mas existentes na nossa realidade, para outras pessoas. Então, aquela síndrome de Adão, que quando interpelado, quando buscado por Deus para dar satisfação do erro, apontar a primeira pessoa que está do lado e dizer assim: olha, a mulher que tu me deste. Então, amados, a colheita, ela precisa ser feita, ainda que sejam de frutos amargos, ainda que seja de frutos que nós agora, neste momento, não queríamos comer dele, tê-los ali em nossa terra, mas porque existe o princípio da colheita, nós precisamos colher, porque se não arrancarmos aquilo que foi plantado, amado, de uma certa forma, a terra não nos dará uma oportunidade de um replantio, de agora semear a semente correta, pela experiência amargosa da minha atualidade, do meu eu, do meu hoje. Eu agora tenho condições de identificar qual é o tipo de semente que a minha terra está precisando. Amém? Então, você está colhendo frutos bons? Que delícia! Foram resultados diretos dos teus acertos, das escolhas corretas da tua semente. Você ponderou, você orou, você clamou, você buscou a Deus, você ouviu o Senhor, Deus te mostrou, você combateu a tua própria natureza, os teus próprios desejos,
né? E aí você obedeceu, lançou na terra e agora você está comendo frutos bons. Glória a Deus, essa é a colheita que todos nós queremos, não é verdade? Amém. Porém, bato na tecla de novo. Caso você hoje esteja colhendo frutos ruins na tua vida, seja qual área for, amado, não se engane. Foi um resultado direto da tua própria escolha. Assuma isso diante do Senhor. Assuma isso diante dos homens. Negocie, diga, olha, eu vim aqui para negociar os meus maus resultados. Eu estou assim, eu estou assado, eu estou mais assado do que assim, né? Porque nesse sentido, a gente chega assado mesmo, né? Senhor, eu estou, seja alguém de uma instituição bancária, seja um patrão, seja um pastor, seja um marido, seja uma esposa, um filho. Sabe, amados, se hoje você está vivendo uma colheita de frutos que não estão saborosos ao paladar, né, e que está gerando aí situações aflitivas, vá diante de Deus, busque força, sabedoria, negocie essa dívida, converse, sente, explique, né? Saia dali com alguma coisa diferente daquela rotina na qual hoje talvez você esteja vivendo na tua vida, para que agora, né, você possa então de cabeça erguida, com tenacidade, com coração tranquilo, com uma visão mais limpa e mais clara das coisas, você possa ao mesmo tempo colher esses frutos para arrancar dessa terra e finalmente poder plantar o novo, e também simultaneamente lançar a nova semente. Por quê? Porque se eu não negociar os maus frutos, se eu não buscar sabedoria para lidar com essa colheita ruim, amados, vai me comprometer o lançamento da nova semente. E eu vou continuar garantindo para o meu amanhã uma má colheita. Ou, se não uma má colheita, uma colheita de maus frutos. Porque uma coisa é você não ter o que colher, outra coisa é você ter o que colher em abundância, mas ele não ser aquilo que você desejaria. E, amados, eu vou te dizer uma coisa, se tivéssemos a opção de nada colher, talvez fosse melhor do que colher coisa ruim. Não é verdade? Não era melhor você chegar numa terra e dizer, meu Deus do céu, não tem nada, não deu fruto nenhum, não tenho nada para colher. Talvez no primeiro momento, puxa vida, que coisa chata, ruim, mas talvez, né, numa terra abundante de frutos ruins, o desejo seria assim, olha, eu preferia não ter nada para colher. Mas isso é impossível, porque, amados, o mundo espiritual é um mundo altamente produtivo. Tudo, absolutamente tudo que nós cogitamos na mente, o que dirá de atitudes, só o pensar no mundo espiritual já gera resultados. É impossível não haver resultados na vida de alguém, né, quando o assunto é vida espiritual, mundo espiritual, até mesmo em questões humanas. Então, assim, a pessoa fica em casa, agora, usando um exemplo aí do dia a dia mesmo, né? Então, assim, a pessoa fica em casa, aquele abatimento, a pessoa, então, assim, olha, tudo que eu estou fazendo dá errado, então eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui deitado na cama dia e noite, na frente da televisão, não vou fazer mais nada. Achando que aquilo não vai gerar algum tipo de resultado, mas não gera. Fica em casa, não faz nada. Amados, o que ele vai colher lá na frente? Nada. E colher nada é uma forma de colheita. Na realidade, não existe absolutamente nada. Não há resultados, e pior do que isso. Fica uma semana sem trabalhar, tirando férias, né? Mas a pessoa, de repente, para de trabalhar um mês, já não dá diferença no mês seguinte? As coisas já não ficam, já não mudam? Então, amados, o simples não fazer nada já é gerador de resultados ruins, naturalmente. Porque ele vai lhe faltar dinheiro. A falta de trabalho vai, na realidade, com o tempo, mais cedo ou mais tarde, deixar as coisas ruins. Eu tenho salário, desemprego, né? Eu vou ficar esses 5 meses de boa, né, porque eu tenho salário-desemprego. Não é um bom salário o salário-desemprego. Às vezes as pessoas acostumam-se, falam assim, eu vou ficar com esse salário-desemprego, depois de 5 meses eu vou trabalhar. Lé do engano, terrível. Eu acho isso um pensamento muito, muito ruim, né? Eu fiquei desempregado, mas no dia seguinte eu já estou com o currículo na rua.
Amém? Não é verdade? Eu acho que deve ser assim. Eu já vou arrumar uma colocação. Eu prefiro o salário do trabalho do que o salário do desemprego. Porque ele não é um bom salário. Ele não é um salário digno. Porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do quê? Do seu salário. Lógico, isso é uma ação social, uma ajuda do governo, amém, glória a Deus. Mas sei lá, eu tenho para mim que eu prefiro o salário gerado do meu trabalho. Por quê? Porque na realidade ele tem um tempo para começar, tem um tempo para terminar, e ele não é, queridos, não é um salário abençoado. Porque não tem o suor. Ele não entrou, na realidade, queridos, na dinâmica, né, que Deus estabeleceu lá no princípio. Do suor da tua testa, do suor do teu rosto, comerás, comerás deste fruto, o resultado do trabalho. Então é assim que as coisas acontecem. Então, amados, em nome de Jesus, vamos estabelecer neste primeiro dia o desejo de nunca zombar do Senhor, amém? De não cobrar de Deus algo da qual Ele não é responsável e nunca foi, amém? Nós é que não ouvimos, nós é que não tememos o Senhor naquele momento, nós é que não fomos buscar da forma como se deveria, nós que agimos por ímpeto humano, por ousadia, alguns valores até interessantes, porque temos que ser ousados, temos que ter uma visão de empreendedorismo, temos que ser corajosos para investir, amém, e isso é importante, porém, sempre acompanhado do sim de Deus ou do não de Deus, porque o sim de Deus é definitivo, e o não de Deus é definitivo. Deus se responsabiliza pelos sims que Ele dá nas nossas vidas, e quando nós o aceitamos e o praticamos, aí Deus tem uma responsabilidade direta com este sim. O não de Deus, traduzido no meu coração por sim, vai estabelecer agora um tempo em que eu terei que me virar. Deus me acompanhará, Deus me guardará, Deus me socorrerá, mas será, amados, uma ação diferente daquela que é o ideal para Deus. Deus terá que trabalhar, Deus fará, mas, amados, o importante é que nós estejamos dispostos a pagar o preço, a pagar até o último ceitil, para que saiamos dignos lá do outro lado dessa história, para agora poder ter um novo tempo de plantio e colheita. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A semeadura é a única forma de interagir com o futuro. Isso a gente já explicou. É a única linguagem que o futuro, queridos, reconhece. A semeadura. Não há como nós estabelecermos, amado, um futuro de colheita boa, de frutos bons, sem ação no presente. Não há. Não há. Quando eu lido com o meu presente, quando eu incluo nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nos meus desejos, ingredientes espirituais sadios, quando eu oro a Deus de manhã, quando eu leio a palavra do Senhor durante o dia, quando eu medito na lei dia e noite, quando eu recebo um poder vivificante do Espírito, porque a palavra de Deus diz que aquele que medita na lei do Senhor do dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, não é isso? Aleluia, ele é uma árvore que cresce, tem folhas verdejantes, e a Bíblia diz que os frutos nascem, não é? No tempo certo, não é assim? Então, amados, é uma árvore fadada a gerar frutos, frutos pertinentes, frutos adequados, frutos que, na realidade, alegrarão a minha vida, a minha alma, o meu espírito, quando chegar o tempo da colheita. Então, só que agora, perceba, o tempo antes da colheita é um tempo de preparo, é um tempo de ação, é um tempo de verdadeiramente lançar sementes. Então, amado, hoje é o dia em que nós temos que orar. Hoje é o dia em que nós temos que buscar a Deus. Hoje é o dia em que nós temos que envolver com as coisas do Espírito Santo. Amém? Porque fazendo isso, eu entrarei na linguagem do mundo espiritual quando o assunto for futuro. Então, o futuro, do ponto de vista espiritual, se relaciona com atos de semeadura no presente, na minha atualidade. Quer colher bastante amanhã? Coisas boas? Esteja, na realidade, amados, envolvido profundamente com as coisas de Deus. Há uma proporção entre colher e semear. Amado, não tenho dúvida nenhuma de que a proporção da minha colheita, da minha alegre e feliz colheita,
ela sempre será proporcional ao quanto eu me envolvi neste passado com as coisas do Espírito Santo. Está se envolvendo pouco com as coisas de Deus? Está se envolvendo pouco com as coisas do Espírito Santo? Não espere de jeito nenhum uma grande colheita para o amanhã, porque é uma proporcionalidade, há uma ligação. A linguagem da colheita, a linguagem do futuro, é a semeadura, no sentido de proporção, de tamanho, de quantidade, de envolvimento. Amém, amados? Então, a mesma alegria que eu quero ter amanhã, no dia da minha colheita, tem que ser com a mesma dimensão e força que eu estou neste momento semeando. É a mesma alegria, é a mesma quantidade de alegria, de prazer, de gozo. Amados, em nome de Jesus, esse é o tempo em que nós temos que nos envolver grandemente com esse projeto chamado semeadura, esse princípio chamado semeadura, porque ela está falando com o meu futuro, ela está se comunicando com o meu amanhã, é uma linguagem fundamentalmente de fé. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então diz assim, aí o versículo que a gente leu, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, tal. Se você quer colher crescimento espiritual no futuro, veja, você precisa hoje separar tempo para congregar, orar, meditar na palavra, buscar comunhão com os irmãos, servir a Deus no ministério, adorar, orar, ler a palavra de Deus. Olha quanta coisa. Às vezes a gente acorda no sábado e fala, puxa vida, não tem nada para fazer, não é? Às vezes, se bem que não é muito frequente isso, né? Dada a vida corrida de cada um de nós, mas há dias em que a gente acorda e fala assim, puxa vida, hoje não tem nada para fazer, né? Na realidade, queridos, sempre há muito o que ser feito, mais até daquilo que a gente imagina como muito. Sabe, amados, por quê? Porque, na realidade, o hoje garante, como a gente está dizendo, né, a quantidade de ações, a quantidade de envolvimento do meu dia, do meu hoje, da minha realidade hoje, é que vai garantir a minha colheita feliz no amanhã. Então, amados, crescimento espiritual, crescimento ministerial. Às vezes nós vemos pessoas, isso com bons olhos, é gostoso ver pessoas querendo crescer espiritualmente, desejando, almejando outras coisas mais excelentes daquelas que normalmente já têm. Mas às vezes, amados, vemos pessoas querendo colher ministério, por exemplo, e a gente muitas vezes se pergunta ou investiga, como foi a tua semeadura há alguns anos, para que hoje, você tenha no teu desejo, no teu coração, colher um ministério. Porque, amados, nós temos uma facilidade muito grande para lidar com o hoje. É hoje, eu quero hoje. Nós, a geração fast food, né, aquela geração que tem tudo pronto, né, que se não precisar nunca mais ter fogão, pode viver. Se tem no micro-ondas, você não precisa de fogão, né? E às vezes nem mais micro-ondas, tem tanta coisa já pronta e preparada para consumo. Porém, amados, na realidade, a Bíblia não muda, Deus não muda. Deus exige preparo. Deus exige provas, Deus exige, amados, um curso preparatório antes de qualquer crescimento, antes de qualquer evolução espiritual. Deus exige que envolva deserto, envolve lutas, envolve provas de Deus. São momentos, e ali eu vou gerando, na realidade, eu vou lançando na minha terra as sementes que amanhã vão gerar, de repente, um ministério. Mas, usando o exemplo, o ministério, isso vale para qualquer coisa. A apostila hoje está falando também sobre vida espiritual, né? A apostila aqui está falando sobre crescimento espiritual. Como hoje eu quero, né, realizar coisas de âmbito espiritual mais elevado, se eu, de sã consciência, não semeei, eu não pratiquei, eu não lancei na minha terra sementes que agora me permitiriam colher, mas o que interessa é o agora. Eu acho que eu estou pronto, eu acho que eu estou preparado. E, amados, nós precisamos fazer uma revisão, nós precisamos entender quanto eu li a Bíblia este ano, quanto eu orei, de fato, este ano, para quantos eu preguei o Evangelho este ano, porque
todos os atos, todas as realizações espirituais que eu gerei neste ano vão me garantir a autoridade espiritual no que vem. Estamos terminando um ano em que, amados, já final de outubro, começo de novembro, desculpe, eu estou meio fora do ar, já é quase fim de novembro. Estamos aí já no começo de novembro, menos de 2 meses para terminar o ano, quer dizer, muito fizemos, falamos, pensamos, cogitamos. Amados, já parou para pensar quanta semente irreversível, né? A não ser que haja um entendimento, um arrependimento e ainda haja tempo de arrancar aquilo antes que ela tenha gerado, mas quantas sementes nós lançamos na terra esse ano nas nossas vidas, em todos os níveis. Muitas delas já com broto, já determinando uma colheita para o ano que vem, boa ou ruim. Então, amados, do ponto de vista espiritual, o ano que vem nós precisamos ser melhores, precisamos, amados, ser mais envolvidos, precisamos dar mais resultados para o reino de Deus. Mas isso só será verdade o ano que vem? Agora, dependendo daquilo que eu plantei como em termos de semente, na minha vida espiritual e ministerial. Muito daquilo que nós vamos colher como igreja, amados, estou falando da ZN esse ano, muito daquilo que nós vamos colher o ano que vem, já está plantado. Já parou para pensar? O que a gente vai colher o ano que vem, que se dependesse exclusivamente da semente que você lançou? Quanto, amado, você orou esse ano, para que o ano que vem nós tenhamos muitas vidas sendo salvas para Jesus? Quanto de semente espiritual eu e você lançamos, para que o ano que vem nós tenhamos 100 jovens aqui na igreja? Quem crê nisso? A gente pode ter 100 jovens o ano que vem na igreja? Não sei, a gente lançou 100 sementes? Eu não sei, vamos ver, né? A gente está tentando. Não estou cobrando, amados, só estou tentando mostrar para os irmãos esta realidade. Porque o ano que vem nós teremos resultados de sementes que lançamos este ano enquanto ministério, enquanto pastor, enquanto presbítero, enquanto diácono. Se eu lancei discórdia, se eu lancei falácia, se eu lancei palavra de incredulidade, está tudo aqui, irmãos. Se alguém se levantou contra o irmão e lançou em rosto palavras de acusação, se houve desprezo de perdão, está tudo aqui, ó. O ano que vem nós vamos colher, você como igreja, nós vamos colher. Assim como o ano que vem na tua casa, na tua família, no teu lar, no teu casamento, você vai colher e eu vou colher, com os meus filhos, com a minha esposa, eu vou colher aquilo que eu plantei esse ano. Muitos frutos eu já estou colhendo, bons ou ruins, você também. Mas há outros frutos que estão sendo gerados, a terra está produzindo. Então, será que o ano que vem eu vou precisar de mais misericórdia do Senhor? Será que o ano que vem nós vamos precisar de mais intervenção de Deus, de mais paciência, de mais coisa? Ou as coisas vão fluir de forma mais tranquila, porque as sementes que lançamos, na sua grande maioria, garantirão colheitas de vidas, garantirão crescimento de família, garantirão crescimento dos departamentos, garantirão salvação, batismo nas águas. Nós batizaremos o ano que vem, amados, as pessoas que serão batizadas em nome de Jesus, na proporção daquilo que semeamos como evangelho. O presbítero Marcos, ele deseja comprar muitas toalhas, né, presbítero? Muitas Bíblias. Dá como fala? Dá pegar o caixa lá da igreja e gastar metade do dízimo e oferta com Bíblia, para dar e presentear os nossos batizandos. Quem não quer isso? Desejamos isso, não é verdade? Amém, amados? E eu creio, nós batizaremos muitas vidas, porque estamos semeando o evangelho. Mas, qual é essa proporção? E aí, a escola bíblica, e outros departamentos, e outras ações espirituais, amados, na nossa casa, na nossa vida financeira, no nosso ministério, na nossa vida pessoal, na minha vida humana, física, eu vou colher exatamente aquilo que eu já plantei. Então, amados, veja como hoje ele é um tempo tribuloso, mas ele é um tempo extremamente importante e difícil, porque eu tenho ao mesmo tempo que analisar o que eu lancei na terra, já contar com os frutos que eu vou colher, e ao mesmo tempo, amados, mudar essa semeadura, e garantir
que então para a próxima safra a vida seja um pouco mais simples e fácil para mim. Eu facilite um pouco mais as coisas para mim e para os outros, porque, queridos, meus filhos comem dos frutos que eu lancei na terra. Meus filhos comerão dos frutos que minha esposa lançou, os bons e os ruins. Teus filhos, suas esposas, seus maridos, também comerão do mesmo fruto, porque a família tem esse princípio de compartilhar. O casamento, amados, é uma relação fechada de cumplicidade. Eu como o que você comer. Eu bebo o que você tiver para beber. Eu vou dormir na pedra ou no travesseiro que você botar a tua cabeça. Eu vou acordar do teu lado, eu vou dormir do teu lado, eu vou viver com você. Então, amados, a responsabilidade que a gente tem com família é muito grande. Porque dependendo da semente que eu estou lançando, não somente eu comerei, mas terei que ter e contar com a paciência, a alegria, a força, a coragem dos meus filhos e minha esposa comerem esses frutos. Estou falando dos frutos ruins, porque fruto bom, colheita boa, todo mundo vai querer comer, glória a Deus. Isso já é natural. Mas estou dizendo aquilo que, infelizmente, por causa da nossa natureza humana, de pecado, ainda permite a gente lançar na terra esses frutos que gerarão frutos de dores, gerarão frutos de perdas, de prejuízos, de tentações, de aproximação do inimigo. Então, amados, cuidado, de Deus ninguém zomba. Amém? Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. A mim e a você, indistintamente. Se você quer estabilidade emocional no futuro, precisa hoje exercitar perdão, lançar sobre Deus sua ansiedade em oração, descobrir seu valor diante de Deus, se alimentar da comunhão dos irmãos e em família. Se você quer ter saúde no futuro, você precisa começar hoje a cuidar da sua alimentação, do seu tempo de descanso, das suas aptidões físicas. Não é assim? Ao ano que vem, eu quero, não ter nenhuma enfermidade. O ano que vem, eu não vou ter nenhuma dorzinha no meu estômago, no meu intestino. Meu coração vai funcionar redondinho ano que vem. O ano que vem, eu não vou dar um espirro. Profetizo em nome de Jesus. Que o ano que vem, eu não vou tomar uma cápsula de Dorflex. Amém. Glória a Deus. Eu profetizo na minha vida. O problema é que está mais relacionado, não à profecia, mas às sementes que nós lançamos. Então, assim, meu coração vai funcionar redondinho ano que vem. Mas nesse ano eu comi só gordura, né? Só comi picanha daquelas, né? Fala, Jeová. Esse ano só frequentei o alemão, só fui na casa do Glauber. Ô casa boa para comer churrasco, vou te contar, viu? Tem que vigiar, entendeu? Mas assim, lógico que a gente tem que ter essa preocupação, né, irmãos? Então, como vai ser a minha vida física no ano que vem? Quanto eu vou ao hospital ou quanto, né, eu vou tomar de remédio? Depende do tipo de atitude que eu estou tomando com o meu corpo hoje. Com o cuidado, eu sei o que eu vou ter com a minha vida emocional, com a minha vida física, a minha vida espiritual. Está explicado? Amém? Pode ser, meu amado. E aí fala assim, pô, mas esse pastor é chato. Pode ser que as colheitas de alguma dor, as colheitas de alguma enfermidade, infelizmente já estão determinadas para daqui a algum tempo. Não houve a semeadura do bem-estar. Amém? Mas nós vamos colher, Deus nos vai. Não estou profetizando mal. Nós estamos só falando dentro do princípio da semeadura. Não tem jeito, amados. Aquilo que o homem semear, isso vai colher. Amém? Outros certamente vão colher uma qualidade de vida porque estão se esforçando. Pessoas indo à academia, pessoas praticando esportes, pessoas, né, andando de bicicleta. Pastor Lucas já andou mais de bicicleta, agora é só moto, né, pastor? Agora é com moto, pedalado, nem pensar, estou brincando. Né? Ele faz as duas coisas muito bem. Mas, amados, é assim, a gente tem exemplos aqui que são invejáveis. A gente vê o presbítero Marcos, que tem realmente uma vida saudável, correu esse ano uma maratona. São coisas que a gente não sabe, mas
Garanto que o presbítero Marcos e outros que fazem coisas assim vão colher ano que vem muito mais saúde do que outros que não têm praticado esporte, que não têm se envolvido com coisas boas, que estarão gerando saúde para uma próxima temporada. Amém? Então tem aquela coisa, meu Deus, é setembro, outubro, daqui 2 meses, 3 meses é verão, preciso emagrecer. É férias, eu preciso, né? A mulherada fala assim, meu Deus do céu, eu preciso pôr biquíni, né? Em janeirão, eu preciso pôr biquíni, agora eu vou ter que emagrecer agora, amigo. Agora vai colher, não tem jeito, vai ter que pôr maiô. O biquíni vai ficar para a próxima temporada, não semeou. Então precisamos, amados, antecipar aquilo que a gente quer viver. Antecipa, amados, aquilo que você quer viver amanhã. Antecipa preparando a tua terra hoje, em nome de Deus. Uma hora as coisas têm que mudar. Amém? Em nome de Jesus. Segundo princípio e último, em nosso celeiro, há boas e más sementes. Nós temos o poder de escolher qual vamos semear. Há um conflito estabelecido dentro de nós. Uma parte de nós quer semear coisas ruins, e uma parte de nós quer semear coisas boas, semear no Espírito. Gálatas, abre lá, 5, 16, 17, diz, numa tradução mais moderna, diz assim, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Repito, a Bíblia diz, não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então isso é um alerta. Não obedeçam aos desejos da natureza carnal. Isso significa que a natureza carnal, a natureza humana, expressa os seus desejos. Se a Bíblia nos alerta a não obediência, significa que há ordens expressas dela. Ela se manifesta, e isso de dia e de noite. Então, amados, uma colheita futura de sucesso, uma colheita futura feliz, também passa por um hoje de não submissão à carne, ou seja, de uma insurgência, né, com a natureza humana, carnal. Ela precisa estar, amados, mortificada. Quando eu mortifico a minha natureza humana hoje, quando eu deixo que o Espírito Santo seja quem domine as minhas escolhas, né, domine a minha natureza, quando a minha natureza, quando a minha essência, ela está ligada ao Espírito Santo, amados, eu estou me comunicando com o futuro, eu estou gerando uma excelente colheita para o amanhã. Então, mortificar a carne hoje gerará resultados tremendos amanhã. Às vezes, amados, nós não vemos resultados imediatos para muitos dos nossos atos espirituais. Nos santificamos hoje. E a palavra do Senhor disse para Josué, quando da travessia do Jordão, disse Deus a Josué, ordenai ao povo que se santifique hoje, porque amanhã será um dia de maravilha. Então os impossíveis de Deus se manifestam amanhã com um hoje quebrantado, um hoje, amém, amados? Mortificando a carne, santificando, consagrando a Deus. Então os resultados aparentes não existem, amém, continua, porque é um passo de fé, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, e isso quem diz é a própria palavra do Senhor. Então isso não é uma promessa vã, aqui não é uma sessão de terapia encorajadora, não. Isso aqui é um fato, santifica-te hoje, amanhã Deus vai abrir o mar. A colheita será um mar, será um rio Jordão. Eu falei mar vermelho? Não. É um rio Jordão, né? Josué e rio Jordão. Então assim, amanhã Deus abrirá o rio. Você passará com os teus pés seco em nome de Jesus. Será colheita, o resultado de um processo de santificação hoje. Então não existe para o crente uma garantia de colheita boa sem um sacrifício do seu eu, sem abrir mão da sua natureza carnal. Isso em todas as instâncias. Do jeito de ser em casa, das suas reações diante dos seus filhos, seus maridos, sua esposa, diante de afrontas, diante de desafios. Amados, todas as vezes que eu reajo carnalmente, eu estou lançando uma semente carnal. Eu vou colher amanhã. Vou colher, ou vou gerar colheitas nos meus filhos, na minha prole, na minha geração futura. Amado,
há jeitos de ser, de pensar, de agir. Nós somos, na realidade, uma combinação das nossas experiências, sobretudo aquelas que vêm até de tempos das quais a gente nem se lembra. Ou palavras que ouvimos, desafetos, falta disso, falta daquilo. Na realidade, amados, nos fazem agir muito, essa é a nossa natureza. Às vezes, crescido num lar cujo pai foi distante, uma mãe foi ausente ou distante, um pai ausente ou agressivo, experiências traumáticas de relacionamentos, não importa. Amados, isso vai somatizando em nosso ser. Todas as vezes que eu não deixo o Espírito Santo agir na minha vida, a somatória das minhas experiências, elas reagem, elas ordenam e eu obedeço. Então, traumas vividos no passado são sementes eternas, plantadas, que estão ali, que vão desabrochar a qualquer momento em que eu não reagir espiritualmente na vida. Amém? Então, amado, eu posso me tornar uma pessoa violenta a qualquer momento. Eu posso me tornar uma pessoa que não perdoa a qualquer momento. Eu posso me tornar uma pessoa rancorosa a qualquer momento. Eu posso me tornar uma pessoa sem nenhum tipo de incrédula a qualquer momento. Sabe, amados, por quê? Porque, na realidade, eu tenho muitas sementes na minha natureza carnal que estão ali. O que eu preciso é deixar que as sementes do Espírito estejam ocupando espaço. E as minhas reações sejam espirituais e não carnais. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Então eu quero ler aqui rapidamente, são alguns 7 itens aqui, presta bem atenção, né? Essa relação de semente e colheita. Então assim, dando lugar à carne, né? Olha que tipo de colheita se tem. Quem semeia a mentira, colhe a perda de autoridade e credibilidade. Então, amados, se eu e você hoje mentimos para alguém que seja, né? Mentimos para um filho, uma mãe, um esposo, um marido, um pastor, um chefe, um colega de trabalho, não importa quem. Um mendigo, um pedinte, até aquelas mentirinhas que a gente conta para se safar, todos nós contamos, né? Então paramos o carro com o vidrão aberto no farol, aí lá vem aquele pedinte, e o cara chega e fala assim, meu, me dá R$1. E a gente fala assim, pô, não tenho nada. E, na verdade, a gente tem R$150 na carteira. É uma mentira. É mais fácil falar assim, amigo, eu tenho R$150, mas eu não vou te dar, entendeu? É a verdade, não é? Mas, amados, na realidade, é aquele telefone que toca, e todos nós, por vez ou outra, passamos. Está aqui as pessoas para não deixar eu mentir sozinho. Mas não é assim? Toca o telefone, aí a pessoa fala assim, fulano de tal, não, fala que eu não estou. Todos nós passamos por isso. Não é uma mentira, irmãos? É uma mentira. Mas às vezes, queridos, nós lidamos muito facilmente com esse tipo de mentira. Lidamos assim, deixamos ela conviver, deixamos ela disfarçadamente habitar ali, mas de Deus não se zomba. Ninguém, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A mentira, seja ela qual for o tamanho dela, mentirinha, mentirona, mentiraça, ela vai gerar perda de autoridade e credibilidade. Então assim, às vezes amanhã eu vou pedir alguma coisa, um empréstimo, eu vou tentar fazer alguma coisa, e ela não abre, não acontece. Amados, não é o diabo, não é uma luta espiritual. Na realidade, talvez possam ter sido o acúmulo de mentiras lançadas na minha vida, por mim mesmo, que agora estão tirando a minha credibilidade diante dos homens. Ninguém me usa, ninguém me chama, ninguém acredita no que eu falo. Na realidade, são absolutamente colheitas que na nossa vida estão acontecendo. Isso dentro de uma linha. Lógico que na vida há outras razões, lógico que há coisas impeditivas na nossa vida, que são lutas espirituais. Às vezes não é a vontade de Deus, mas a gente precisa entender, né? Então, amado, só você sabe se você é mentiroso ou não, né? A gente sabe o grau de mentiroso que cada um de nós temos na nossa vida. Dizer assim, eu não minto, já está mentindo. Tu já está mentindo, cuidado, entendeu? Difícil, é impossível. Amém, amados? Então, assim, quem semeia a crítica, colhe uma autoimagem familiar negativa.
Então, a crítica construtiva, lógico que ela é geradora de bons frutos, mas a crítica pela crítica, né, ela vai gerar uma autoimagem familiar negativa. Então, é assim, a mãe, o pai, o marido ou a esposa, que na realidade não aprova nada, nada que se faça está bom. Tudo tem um viés de repreensão, de crítica destrutiva, não se elogia, não se eleva um pouco a alma, não se acaricia o coração. Amados, nós precisamos, todos nós precisamos disso. Às vezes a gente se perde um pouco, querendo, né, envolver, querendo empurrar, querendo fazer reagir, né, nós às vezes nos esquecemos de que, na realidade, uma expressão de louvor, uma atitude, né, de reconhecimento, muitas vezes gerará na pessoa um resultado bom, mas a própria autoimagem dessa pessoa, no meio em que vive, melhorará. Amém, amados? É importante. Quem semeia egoísmo, colhe solidão. Não tem jeito. Quem semeia vento, colhe tempestade. Ou seja, quem semeia conflito, vai sempre colher um ambiente de guerra beligerante. Quem semeia falsidade, colhe um ambiente de hipocrisia. E quem semeia falta de diálogo, colhe confusão. Amém? Até aí, vamos orar a Deus. Amém, amados? Vamos clamar ao Senhor. Tem uma escala de oração? Pastora Regina?